Olá, meus irmãos, mais um boletim, estamos aqui para passar para vocês uma devocional, agora referente ao dia 8/2, já é o segundo domingo de fevereiro, ano passando rápido, mas nós temos aqui mais uma devocional no Salmo 37 ainda. Este é o Salmo 37, parte 3, nosso título, Nem Tudo Está Perdido. O nosso texto diz o seguinte: o Senhor firma os passos do homem bom, se cair não ficará prostrado. Isso se encontra no Salmo 37, entre os versículos 23 e 24. Muito bem. É comum nós dizermos e ouvirmos que nos dias de hoje, que não há diferença entre a sorte do justo e a sorte do ímpio. Talvez até indo mais além, a crença é de que os ímpios sempre se dão bem, sempre se saem bem das situações. E aqueles que são os justos acabam se dando mal. Na verdade, a ideia é de que os ímpios são mais espertos, são mais arrojados, sabem tirar mais proveito das situações, e eles também têm e usam algumas, vamos chamar de ferramentas, mais eficazes para atingir os seus objetivos. Então o ímpio se utiliza de todos os meios sem princípios, a maioria das vezes, para chegar até onde eles querem, e isso acaba, entre aspas, facilitando eles atingirem o alvo que eles pretendem. Mas ao atentarmos para as palavras de Davi nesse salmo, nós concluímos que essa ideia de que os ímpios se dão bem é uma ideia antiga. Vemos Davi falando sobre isso, vemos Asaf falando sobre isso no Salmo 73. Essa ideia de que os ímpios sempre se saem bem é uma ideia antiga. E obviamente nós sabemos pela palavra de Deus, à luz da Bíblia, que no final o ímpio vai colher o fruto, as consequências, o castigo do seu pecado. Eles acabarão mal. Realmente o conhecimento do fim do ímpio, de certa forma, nos dá alívio, acalma o nosso coração. Entretanto, por outro lado, nós ficamos com a exclusiva impressão de que enquanto nesta vida, o ímpio sempre vai se dar bem. Ficamos com essa impressão. O ímpio sempre vai se dar bem em tudo aquilo que ele faz, no que ele pretende. E esse tipo de pensamento revela a necessidade de um equilíbrio quanto à nossa visão dessa situação, das consequências do ímpio ou do justo. Ou seja, de um lado nós sabemos que enquanto houver mundo e Jesus não voltar, a maldade vai existir. Por outro, é relevante considerar que mesmo nesta vida, por vezes, a justiça também é feita. E é isso que precisamos considerar e equilibrar. Quando Davi escreve, por exemplo, aqui no verso 16, mais vale o pouco do justo do que a abundância de muitos ímpios, ele está se referindo ao contexto dessa vida, onde por vezes o ímpio tem abundância e o justo tem pouco. Mas ele está dizendo que mais vale esse pouco do justo do que a abundância de muitos ímpios. É um contexto dessa vida. O mesmo princípio ele aplica nas comparações que ele faz nos versos 18 a 26 desse salmo, onde ele diz que o ímpio vai se dar mal, onde diz que o ímpio será exterminado, que ele vai desaparecer como fumaça, que eles vão colher o fruto do mal que eles praticam. Tudo bem. É fato que os ímpios serão exterminados? Sim. É fato de que enquanto Jesus não voltar, os ímpios estarão entre os justos? Sim. É fato que só após a vinda de Jesus é que os ímpios receberão o devido castigo? Sim. Mas isto significa que eles sempre se darão bem nesta vida e os justos sempre se darão mal? Não. Por vezes não. E ainda bem que é assim. Davi sabia por experiência, e nós também podemos saber que ocasionalmente, segundo a soberana vontade de Deus, o ímpio se dá mal e colhe frutos da sua maldade aqui mesmo.
muitas vezes, por vezes isso acontece. O ímpio colher aqui mesmo frutos da sua maldade. Assim também como o justo, por vezes, da mesma forma, desfruta o resultado da sua justiça, da sua bondade aqui nessa terra. Na verdade, o que nós precisamos é, assim como Davi, é entender que apesar de toda a maldade presente, nós podemos viver e alimentar a esperança de que mesmo aqui nós podemos experimentar a graça e cuidados inexprimíveis de Deus. E os ímpios podem, por vezes, também experimentar aqui toda a tristeza, todo o castigo, todo o peso dos seus pecados. Precisamos, portanto, equilibrar essa ideia. Tudo bem, vai haver um fim onde tudo será perfeito, a justiça será perfeita, vai haver um fim onde toda a maldade será exterminada, sim, mas enquanto não chega ao fim, mesmo nessa vida, nós podemos perceber, por vezes, a bondade de Deus com os justos, com os seus filhos, e a dureza, o castigo sobre os ímpios. Davi, lá no Salmo 27, 13, ele escreve o seguinte: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Portanto, nem tudo está perdido. Davi cria que ele veria a bondade do Senhor nas terras dos viventes. Lá no final do Salmo 23, ele diz lá: certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Essa mesma esperança que Davi tinha, que Davi possuía, que estava nele, nós também podemos ter. Ele cria que veria a bondade de Deus, do Senhor, na terra dos viventes. Eu também creio. Você crê? Que Deus nos abençoe, que Deus nos conduza e nos dê uma visão equilibrada do mundo e dessas coisas que nos envolvem. Que Deus nos abençoe.